Sejam todos muito bem-vindos. Aqui o Rabino Gershon Kwasniewski da Sinagoga Sibra de Porto Alegre. Shavua Tov. Uma boa semana para todos. Obrigado, Rogério. Obrigado, Rabino Ruben. Obrigado, jovens da Hazid, da Banyandava, da CIPI, pela hablalá fantástica com a qual começamos este Tikkun da virada. Eu tenho duas convidadas para esta sala fantásticas. ¿Será que las consiguen entrar? No estoy enxergando elas, mas adoraría ya tenerlas. Conozco, y ahí está entrando Anita Efraim, y tenemos también otra convidada maravillosa que estamos ahí aguardando. A Mileni Baivich, que va a estar nos auxiliando también con las preguntas, que estará nos auxiliando también com as mensagens que vocês poderão enviar pelo chat. Anita Efraim, vou começar contigo, que te tenho ali. Estamos aguardando também a entrada de Fortuna, mas queria te dar a boa noite, Shavua Tov, e gostaria de te apresentar para o nosso grande público que nos acompanha de norte a sul do Brasil e também de outros lugares. Anita Efraim tem 25 anos, é formada em jornalismo pela ESPM de São Paulo, se formou, se graduou no ano 2016 e mora em Santiago do Chile. Atualmente trabalha como repórter para Yahoo Brasil, cobrindo política. Tem passagens pelo Estadão, Rádio Globo e CBN. E é uma das apresentadoras do podcast E Eu Com Isso. Sim, a pergunta, E Eu Com Isso, do Instituto Brasil-Israel e mestranda em comunicação política da Universidade de Chile. Querida Anita, um prazer enorme de se cumprimentar. Bem-vinda ao nosso Tikkun da Virada. Boa noite, Rabino. Boa noite para todo mundo que está acompanhando aqui hoje. Eu quem agradeço o convite para estar aqui hoje. Muito bem, vamos começar a dialogar na hora que aguardamos também a chegada da nossa querida Fortuna Safdie. O painel aí está chegando. Oi, Fortuna, bem-vinda. Como estás, querida? Então, vamos apresentar a nossa convidada especial desta Sala Verde, Fortuna, cantora brasileira de origem judaica, tem um repertório de músicas do mundo e estabelece pontes entre culturas diversas através da sua música. Seu podcast, Todos os Cantos, revela bem este aspecto da obra da cantora Fortuna. Eu posso dizer, em poucas palavras, uma mulher que canta e encanta. Fortuna, bem-vinda também, a nossa vizinha do andar de cima, Anita Efraim. Um prazer em te dar as boas-vindas. Tudo bem contigo? Anita? Oi, tudo bem? Muito bem. Então, começamos a nossa conversa, o tempo passa rapidamente. Nós vamos conversar, caros amigos, sobre judaísmo e novas mídias. Bom, tem muita gente que nasceu... Eu estava pensando nas faixa etárias, eu não vou revelar a faixa etária de nenhum de nós, mas tu, Anita, nasciste já com o celular. Tá? Quando tu nasceu, o celular já existia. Não é o caso da Fortuna, nem o meu caso. A gente está se virando, está indo atrás da tecnologia e tem muitas outras pessoas que, às vezes, encontram isto aqui, este aparelhinho, etc. O celular desenvolveu muito as novas mídias e nos ajudou muito. Nos conta primeiramente, sim, pode ser que tenha algumas pessoas que não saibam o que é um podcast. O que é exatamente... E como chegaste a isso ali para produzir teu material recentemente? Bom, um podcast é um programa de rádio sob demanda. É um agregador de podcast, um aplicativo no qual você ouve podcast, é como se fosse uma grande Netflix, mas gratuita, no qual as pessoas podem encontrar conteúdo de áudio sob demanda. Então, tem variados temas, eu ouço podcasts de diversos tipos, ouço podcasts com temática judaica, como o que eu faço, né, no IB, no Instituto Brasil-Israel, de política, também sobre jornalismo e outros temas, enfim, e por como a gente chegou a isso? Bom, eu trabalhei em rádio há algum tempo,
Eu saí da rádio, eu trabalhava na Rádio Globo, depois na Rádio CBN, vocês vão ver o rabinho do meu cachorro, né? Porque estamos todos em casa, então ele veio com a gente para o Chile. Mas, enfim, eu achei que estava faltando, a minha visão é que estava faltando conteúdo de qualidade mais inovador dentro da comunidade judaica. Eu sou uma pessoa do campo progressista, então, quando tive essa ideia, já está querendo roubar a cena aqui, né? Quando tive essa ideia, procurei o pessoal do IB, do Instituto Brasil-Israel, e coincidentemente eles também estavam estudando fazer um podcast. E aí a gente uniu forças, criamos, eu apresentei um projeto para eles também trouxeram algumas ideias, e juntos a gente criou, então, o E Eu Com Isso. A gente já acho que a gente vai gravar amanhã o episódio de número 68, então já estamos há mais de um ano nesse projeto. A gente começou no início de 2019, eu apresento junto com a Amanda Hatzir, a gente tem o apoio de todo o pessoal do IB para fazer essa produção, e ele está disponível em várias plataformas, né? A gente faz basicamente tudo, a gente faz a produção, a gente edita, a gente disponibiliza em diversas plataformas, e a gente, enfim, vai se virando e tem dado uma audiência bem legal. Acho que, se interessar a falar dos números, a gente tem uma média de 250, 300 pessoas que ouvem cada episódio do nosso podcast. Estamos chegando a um número total de 20 mil pessoas que escutaram, somando tudo, claro, e nos mais variados temas. E a gente vai cada semana discutindo coisas ou atuais ou temas que a gente acha que possam interessar as pessoas para criar esse conteúdo. Então, poderíamos dizer que, em resumo, um podcast seria uma espécie de rádio que tú crías para un segmento específico, un interés específico. ¿Y cómo se da esa interacción del público? ¿Cómo se da un retorno? Porque tú transmites isso ali, o pessoal entra num link, escuta. Qual é o retorno que tu tem dos teus ouvintes? Então, as pessoas, elas... uma coisa muito legal é que quando as pessoas elas descobrem o E Eu Com Isso, elas falam, meu Deus, tem um lugar que tem conteúdo sobre Israel atual, político ou judaico, inovador, e as pessoas elas ouvem um e vão ouvindo vários. Então, muita gente vem nas nossas redes sociais, ou na minha, ou na da Amanda, ou na do Instituto Brasil-Israel, e falam, nossa, eu ouvi um episódio, agora estou maratonando vários. Isso é muito legal. Então, o retorno que a gente tem basicamente é pelas redes sociais, as pessoas encontram a gente nas redes sociais e dão esse feedback, às vezes até sugerem temas e coisas do tipo. Então, eu sempre uso os stories do meu Instagram pessoal para fazer uma promoção ali, para mostrar para as pessoas qual que é o tema da semana. Às vezes eu faço uma enquete, um quiz com as pessoas e acaba gerando aí uma curiosidade, até mesmo de pessoas de fora da comunidade. Então, acho que o principal meio de interação com quem ouve a gente é pelas redes sociais. Querida Fortuna, ¿sí? No somos da época dos discos de vinil, tá? Quando as pessoas iam, ¿sí? Compravam seu disco, depois iam e compravam seu CD. Hoje tem música on demand. Agora tu estás num podcast. Como isso aí influencia um artista? ¿Sí? O artista se adapta, o artista é o mesmo na sua comunicação com seu público? Bom, obrigada pelo convite. Eu sou do rádio, né? Na verdade, sou cantora, mas eu tenho várias outras atividades. Eu acabei de fazer uma live, até vocês podem ouvir para criança, tá no canal Sesc ao Vivo, ou no YouTube do Sesc ao Vivo. Vai estar no meu canal YouTube oficial, uma live muito emocionante, né? E, bom, como eu estava dizendo, eu trabalhei na Rádio Eldorado FM, trabalhei na Rádio UOL e trabalhei 12 anos na Rádio Cultura FM, sendo que nessa última leva eu fiquei 8 anos. Fiz, acho que 200 ou 300 programas, né? E quando eu fui demitida da rádio, eu senti assim, uma coisa muito ruim, né? Porque você ficar com todo esse conteúdo, para quem é de rádio, está acostumado com essa coisa assim, direta, né, Anitta? Rádio muito... é uma droga, né, Fortuna? A gente fica viciado nisso, não consegue largar. Então, eu falei assim, não, quarentena não vai dar certo, eu vou enlouquecer, né? Então, eu comecei a fazer meu podcast, que há muito tempo eu queria fazer, desde a época que eu comecei a acompanhar o podcast do IB, que é assim, um conteúdo com o qual eu me identifico muito, né? Aliás, diria que me identifico assim cada vez mais, né? Inclusive politicamente falando. E o que acontece?
Acontece que eu comecei meu podcast só revisitando a minha obra. Por quê? Minha obra é uma obra da música do mundo, da world music. Começou com o Ladino. O Ladino tem influência de tudo quanto é canto. Anitta, Rabino Gershon. É do Marrocos, África do Norte, Israel, Balcãs, Mediterrâneo, Espanha, Portugal. Já é um caldeirão, assim, né? Eu que estou imbuída, assim, da cabeça aos pés com o tema da diversidade, da inclusão das pontes entre as culturas. Eu achei que o podcast poderia recolocar a tua geração, Anitta, e tua também, Gershon, mais em contato com a minha obra, porque eu comecei lá atrás, long time ago, né? Então, é uma forma de conectar através das redes sociais, trazer as pessoas mais jovens para a minha música. Agora, devagarzinho, eu pretendo abrir isso para ser aquilo que eu fazia na Rádio Cultura FM, que é falar, jogar uma luz sobre a obra do outro, não só na minha, né? Então, eu estou vendo devagarzinho como é que funciona essa coisa do direito autoral para deixar tudo assim organizado, porque é um meio que nem tem legislação ainda, entendeu? Nem é clara essa legislação com relação a você colocar no seu podcast a música de um terceiro. Então, por enquanto, eu estou com a minha obra e esse último episódio foi um episódio com os monges beneditinos do Mosteiro de São Bento, de São Paulo, onde eu faço essa ligação entre o canto gregoriano e a música judaica. E eu adoro rádio, adoro podcast e eu estou, acho que no 4º episódio, já não sei mais. Minhas queridas amigas, eu sinto que com a pandemia, todo este mundo digital se desenvolveu muito mais rápido, que não tinha a mínima ideia de como entrar e como acessar, acabaram se familiarizando com toda esta tecnologia. Eu les pergunto, vocês não estão percebendo que depois de quase 2 meses de pandemia, isolamento, estamos chegando a um overdose de lives e de podcast e corremos o risco que as pessoas se afastem destas novas mídias ou estas novas mídias chegaram para ficar. Uma vez que o mundo se normalize, estas novas mídias estarão inseridas ou teremos algo que virá após os podcasts? Bom, eu acho que, na verdade, isso é uma coisa que chegou para ficar. Acho que tem uma saturação, é cansativo, live toda hora e tudo mais, mas tem coisas... Vou dar um exemplo que eu estava ouvindo um podcast hoje, né? Que teve um summit, né, um encontro virtual para jogadoras de futebol para falar sobre educação financeira, que juntou 90 jogadoras do estado de São Paulo. Se fosse algo presencial, não ia ter 1/4 desse número, até porque são pessoas de cidades diferentes, com agendas cheias. A partir do momento que você está abrindo essa possibilidade de ter esses encontros virtuais, acho que isso fica mais acessível para as pessoas. E também, por exemplo... A gente está quase em junho, né? Começa a chegar o frio no Brasil. Talvez se o Tikkun de Shavuot das sinagogas fosse noite adentro e você fosse presencialmente à sinagoga, claro que tem um calor humano muito maior, mas talvez menos gente, talvez a gente não tivesse 70 pessoas no nosso painel agora, porque o fato de você não ter que se deslocar numa grande metrópole, falando, por exemplo, de São Paulo, que foi onde eu morei a vida inteira, isso acaba fazendo as pessoas terem mais preguiça, isso acaba impedindo as pessoas de irem. Então, eu acho que não vai acabar os encontros pessoais, até porque encontrar pessoalmente pessoas é algo muito prazeroso, mas pode tornar encontros diferentes mais acessíveis. E também acho que a gente sempre, quem organiza eventos na comunidade sabe, acaba limitando os encontros a pessoas que estão fisicamente lá. E hoje, se tem uma pessoa em Israel que você encontra um horário legal para dar uma palestra para sua comunidade, isso virou algo acessível. Então, eu acho que vai facilitar também o contato, o contato e também a produção de conteúdo. Então, a gente sempre usou do nosso podcast essas tecnologias, né? Ligação de WhatsApp é suficiente para a gente gravar um podcast com alguém que está em Israel. Então, a gente sempre se utilizou disso e acho que mais pessoas vão poder se utilizar disso para criar conteúdo relevante. E como fica a questão dos direitos, Fortuna, com as tuas músicas, por exemplo? Me contas. Nesse próximo podcast que eu gravei, não sei quando que vai entrar lá,
eu vou colocar a música de um amigo meu, do Gabriel Levi, no caso, que fez a direção musical, até desse clipe que eu fiz da Branca Dias, que é uma coisa maravilhosa, com um texto, com a entrevista do doutor Cândido Pinheiro Corém de Lima, que é uma pessoa iluminada, enfim. E aí eu já falei para o Gabriel, olha, Gabriel, ele me assinou uma autorização, aí eu vou tentar colocar numa coisa chamada metadata da plataforma Anchor, que você entende, né, Anitta? Sim. Espero que eles não derrubem, né? Eu fiz 2 finais. Ok, meu querido ouvinte, ficamos por aqui falando, esta foi a música de Gabriel Levi, e outro final, ficamos por aqui, te encontro no próximo episódio. Então, vou ver o que acontece, eu vou tentar devagarzinho, porque falei com várias pessoas da área jurídica e ninguém sabe, porque não tem essa... É tudo novo. É tudo novo. É tudo novo. Es todo nuevo. Quiero les contar que en este momento están llegando aquí dados, tenemos más de 1.500 plataformas, no plataformas, computadores, celulares, sí, ligados y acompañando de varios países, asistiendo, está se constituyendo un público gigante en este Ticunda Virada. O Ricardo Escandón diz: as novas mídias chegaram para ficar mesmo, independentes, baratas e com alta capilaridade. Andrea Lisboa, boa semana, Shabu Tov, Fortuna, sabe sua música, despertou em mim minha alma judaica e muitos anos atrás, só agradeço. Linda, assim ela disse. Dora Adler, a querida Dora, Shabu Tov, parabéns a todos, belíssimo projeto. O Rabino Urilam manda beijo para Fortuna e para Anitta. Enfim, são alguns das mensagens que estamos compartilhando. A Liane Seidler também, muito bom estar com vocês. Com essas feras. Isso aí. Bom, falemos um pouquinho da questão da divulgação. E como as pessoas, assim, tem um monte de gente, adoro o teu cachorro ali, Anitta. Gente, esse é o Dodô, o Doron, e ele quer participar do Ticum também. Eu tenho o meu Minion ali atrás, mas está se comportando bem, não se mexe. Está quietinho. Como o pessoal quer les acompanhar? É só escrever Anitta Frei em Fortuna? Como les procura? Como sabe do podcast? Onde está disponível? Onde encontra vocês? Pode começar, Fortuna. Não, você primeiro. Bom, eu sou muito ativa nas redes sociais, eu sou viciada, talvez isso não seja algo tão bom, mas acho que no jornalismo hoje a gente acaba sendo refém das redes sociais, ainda mais no mundo em que a gente não pode sair de casa. Bom, as minhas redes sociais são todas @ni Efraim, então todo mundo me encontra por lá, e a gente está sempre divulgando também no IB, nas redes do IB, do Instituto Brasil Israel, nosso podcast. E também as pessoas elas conseguem achar talvez pelo próprio agregador de podcast, não só pelo nome, mas pela temática judaica. A gente usa as redes sociais como principal ferramenta. Vou até contar um caos que aconteceu esses dias, e acho que também uma pessoa vai mandando para outra, né? Se o tema for interessante, vou contar uma coisa para vocês. Eu tenho aqui os dados do nosso podcast. Uma coisa que eu nunca esperei, gente, é que a gente fez recentemente um podcast sobre Yiddish, e o nosso podcast sobre Yiddish, 280 pessoas ouviram. É algo que eu não sabia que ia ser um tema tão relevante, acabou sendo porque um manda para o outro, aí uma pessoa jovem ouve e fala, vou mandar para minha avó que fala Yiddish, então isso acaba sendo algo super legal, porque tem também o boca a boca. E um dia desses eu estava escrevendo uma matéria, enfim, sobre a pandemia, e um assessor de imprensa que bom, tem origens judaicas lá atrás e se reencontrou com o judaísmo, falou que ouve o podcast, que gosta muito, que ele é sefaradi, mas ele toca músicas ashkenazi, ele gostou muito de ouvir sobre o Yiddish também. Então eu acho que o boca a boca é muito forte, e também ao lado das redes sociais que ajudam muito a gente nessa divulgação. E abrindo, né, não só para a comunidade judaica, acho que as redes sociais têm essa vantagem, eles tiram a gente um tanto da nossa bolha, eles ajudam a gente a expandir, trazer pessoas diferentes para ouvirem sobre temas que às vezes parecem só nossos e não são, né? Marshall McLuhan, eu sou também formado em jornalismo, assim que sou colega de vocês, além de Rabino. Marshall McLuhan falava muito da aldeia global.
E era um conceito teórico que, quando a gente estudava jornalismo, a gente perguntava o que é isso ali, aldeia global, não entendíamos nada. Hoje, sim, a aldeia global está na nossa frente. Fortuna, nessa aldeia global que nós estamos, tu acha que o fato de criar um material apenas numa língua nos limita? Ou, pelo contrário, desenvolve ou fortalece, por exemplo, a cultura em português? Tu que é uma pessoa global, sim, que traz músicas de todo mundo, o fato de transmitir em português te limita ou não? Adoro, Gershon, quando você fala tu. Ai, que delícia, saudades desse povo aí do Sul, viu? Bom, eu acho que assim, quem é que falava que quando a gente é fiel à nossa aldeia, quanto mais próximo da nossa aldeia, mais universal a gente se torna? É um grande filósofo, escritor, mas eu esqueci quem é. Na verdade, eu acho que assim, a música não tem fronteiras, né? No meu trabalho, eu canto em ladino, em hebraico, em árabe, em francês, que é meu idioma de nascença e de toda a comunidade da qual, oriunda, pelo menos, né? Nem sou muito comum nessa comunidade, né? Na verdade, não acho que essa comunidade me aceita, e eu acho que eu me encaixo muito melhor na comunidade da CIP, da CJB, do Betel, né? Eu tenho, assim, sérios grilos, problemas, assim, com isso, né? Porque eu resgato a música também de Alepo, da Síria, de toda uma comunidade, né? Mas eu percebo, eu sinto que isso não... Sei lá, é mais fácil, assim, eu alcançar outras pessoas de outras culturas, pessoas ligadas à cabala, a coisa mística, a coisa da cultura, principalmente. Então, eu não sinto nenhum entrave, né? Muito pelo contrário. As coisas se mesclam, se entrelaçam, são convergentes. Eu já trabalhei assim com vários tipos de pessoas. Aliás, eu era diretora artística de um festival de músicas do mundo pelo Sesc, onde eu fazia a direção artística e vinha gente da África, gente de Israel, gente da Palestina, e todos, né, cantando junto no final do show, enfim. Então, eu acho que assim, acho que a música ela não conhece fronteiras, ela é uma linguagem direta, assim, na alma da pessoa, no coração. E não é porque eu canto em várias línguas, quer dizer, eu canto em árabe porque meu pai é de Alepo, canto em francês porque a comunidade da qual eu vim, né, fala francês. Eu canto hebraico porque eu falo hebraico, é idioma fluente, eu vivi em Israel, né? Eu canto ladino, eu canto em português, então eu não vejo assim menor problema assim, porque a música é universal. Falemos um pouquinho do Brasil, Anita. Como estamos em matéria de tecnologia? Sim, somos um país de mais de 200 milhões de habitantes, que não todo mundo tem acesso às mídias sociais, e não todo mundo tem acesso a um computador. A grande maioria é um celular, mas em muitos locais não pega bem o sinal. Qual é o pulo para que todos possamos estar realmente interligados? Olha, essa pergunta é mais para quem vai preparar o Enem do que para mim, né? Porque as pessoas estão achando que dá para estudar online e tanta gente ainda não tem acesso a isso. Eu acho que, na verdade, hoje a gente tem uma questão muito relevante de que tem muitos planos, especialmente de celular, a maioria das pessoas tem celular e não um computador em casa, que é o fato de que tem esses planos de que não necessariamente você tem internet liberada no celular, mas você tem acesso às mídias sociais. Então, as mídias sociais talvez sejam esse caminho. É óbvio que nem todo mundo tem, óbvio que ainda não tem uma mídia que reúna todo mundo, tem gente que usa mais o Facebook, tem gente que usa mais o YouTube, que está crescendo cada dia mais, mas eu acho que talvez essa seja a maneira de a gente encontrar pessoas. Acho que para a gente diversificar quem a gente conhece, quem a gente atinge, as mídias são muito relevantes. Eu uso muito o Twitter, é sem dúvida a minha rede social preferida, e eu acho que é uma forma de sim a gente quebrar barreiras e trazer gente diferente para dentro do nosso mundo. Eu acho que muitas vezes o judaísmo parece algo fechado, a comunidade judaica parece um grande mistério para as pessoas, e eu acho que através das redes sociais, se a gente tiver essa coragem de se abrir, isso pode trazer muitos benefícios para a gente também.
Aqui temos também mais mensagem. Obrigado, Anita, pela tua resposta. O Dan está nos dizendo: amo vocês, Rabino, Fortuna e Anita. Shalom, moro em Guarulhos. Guarulhos que deve estar bem tranquilo. Hoje estava falando com uma pessoa de Londres e me falava: tu não sabes como mudou o clima e tem a ver com a falta de aviões, a falta de movimentação do aeroporto. Imagino que em Guarulhos também deve estar bem mais tranquilos. A Nicole da Costa Pezela, parabéns, gurias. Fortuna e Anita, vou seguir vocês. Beijos. Também a Esther Fritzstein. Gosto muito quando Fortuna canta em ladino. Eu também, Esther. A Eliana Alves da Costa, parabéns às comunidades reformistas por este projeto. Enfim, estamos chegando aos nossos últimos 3 minutos. O que mudou em vocês com a pandemia? Bom, para mim, eu acho que mudou assim a sensibilidade que eu já tinha, mas que agora eu não sou só eu a sentir isso, né? Com relação ao humano, né? E eu nunca fui uma pessoa muito sociável, né? Aliás, nada sociável, né? Eu detesto barulho, detesto aglomeração, eu realmente não gosto, eu preciso de quietude, né? E nessa quietude eu estou pensando muito assim, como eu posso fazer da minha música algo ainda melhor que possa gerar alimento assim em todos os sentidos para as pessoas desfavorecidas, para quem realmente precisa de comida. A gente está vivendo um momento dramático, um momento político assim avassalador. As nossas lideranças políticas, a gente está indo rumo à antidemocracia total. Eu chamo a atenção de todo mundo para que perceba que a gente está beirando assim uma ditadura, enfim, e essa reflexão me dói ver o que está acontecendo na periferia, me dói muito assim, pressentir que vai ter assim uma calamidade ainda pior social quando a gente não estiver unidos contra esse inimigo invisível chamado Covid-19. Então, assim, eu tenho assim muita intuição, eu estou muito ligada assim na minha alma, mas o mundo no Brasil me entristece, essa falta de tomada de posição, essa coisa de não recomendar máscara, de fazer churrasco, de desrespeitar. Tudo bem, a gente pode fazer tudo, mas tudo tem uma medida, assim, né? E me dói ver que as nossas comunidades mais carentes não estão sendo nem cuidadas e nem bem conduzidas, porque nós estamos vivendo, a meu ver, ideologias psicopatas. Minha querida, uma palavra de despedida, Anita, e depois, assim, rápido, uma palhinha, um pedacinho de buena semana, quem sabe, para encerrar a nossa sala, agradecendo a todos. Anita, que mudou contigo na pandemia, que já estamos quase no horário. Eu concordo muito com tudo que a Fortuna disse. Eu acho que, na verdade, esse é um momento de reflexão. Não dá para voltar atrás nas escolhas que cada um fez na hora de eleger um líder para o país, né, para o Brasil. Não vou dizer o nosso país porque eu estou fora, mas de longe eu sinto muito. Eu trabalho com isso no dia a dia e é uma coisa que me toca muito ver talvez essa falta de empatia que as nossas lideranças têm e que a gente precisa compensar. A gente precisa compensar a falta de empatia que o poder tem nesse momento e a gente se conscientizar de como ajudar o próximo, de como a gente precisa ficar em casa e não sair para o que não for essencial e sempre se prevenir da melhor maneira possível e também sempre lembrar de ser mais consciente na hora de fazer escolhas, porque na verdade a gente fica cada dia mais triste, mas nada disso deveria ser uma surpresa, porque os indícios estavam todos aí desde o princípio. Então eu faço minhas as palavras da Fortuna e agradeço a participação. Vamos ouvir um pouquinho então dessa palhinha da Fortuna que está todo mundo pedindo, né? Isso, Ali, eu que lhes agradeço muito as duas, foi um prazer compartilhar este espaço. Obrigado a todos os amigos que estão conosco, continuem e nos despedimos, encerramos a nossa sala com Fortuna. אנא בכוח גדולת ימינך תתיר צרורה. Buena semana, voz del día,
Buena semana, mos de alegres e sanos. Que Deus nos dê uma semana com alegrias e saúde. Muito obrigado, amén. Que así seja. Puede ser que a cualquier momento saímos, porque já tem que entrar os amigos de outra sala. Então, obrigado. Continuem conosco no Ticum da Virada. Estamos juntos na sala verde, na sala azul, na sala roxa. Temos muito. Até 1h30 AM estaremos juntos compartilhando e estudando. Obrigado a todos.